todos nós temos lutas internas. Para algumas pessoas, são maiores do que para outras, mas todos nós temos nossas lutas internas. A grande batalha que você vai enfrentar durante toda a sua vida vai ser primeiro com você mesmo. É o seu maior desafio, é o campo de batalha da sua mente. Quem escreveu sobre isso muito bem foi Joyce Meyer. E depois você vai ver que todo o resto, quando você consegue vencer o que está dentro de você, todo o resto fora de você vai se estabilizando. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Por quê? Uma das maiores tragédias da vida moderna é que muitas pessoas aprenderam a esconder a dor em vez de tratá-la. Essa dor que você está sentindo, esse problema que você está vivendo, essa dificuldade que você enfrenta, você tem que aprender a lidar com isso. Quando a gente fala em tratar, parece que a nossa mente, o nosso inconsciente coletivo leva a gente para uma questão de adoecimento físico. Eu estou tratando uma doença, mas na Bíblia, tratar significa também mudar de vida. Na Bíblia, curar significa também mudar de comportamento, de pensamento, de vida. E quando a gente olha muitas vezes para a nossa vida, nós percebemos que nós vamos escondendo certas coisas, tentando disfarçar e viver coisas que não são reais, porque sabemos que dentro de nós existem lutas. Eu vou falar alguns exemplos para vocês que muitas vezes espiritualmente nos afeta e a gente não percebe. Quer ver? Por exemplo, a gente sorrindo por fora e desmoronando por dentro. O inimigo se aproveita disso. Ele sabe como você está. Sabe. Você está aí todo feliz, toda feliz, mas lá dentro, está difícil. Quer ver outro exemplo? Há pessoas funcionando socialmente, mas emocionalmente exaustas. E o inimigo se aproveita disso. Você já tentou daqui, tentou dali, você é uma pessoa do bem, você ajuda os outros, você quer fazer o melhor, mas parece que as coisas não funcionam para você, principalmente nos seus relacionamentos, e a coisa não vai bem, porque o inimigo se aproveita disso e parece que você vai cansando. Hoje eu vejo homens e mulheres na faixa aí de 25 a 30 anos, exaustos emocionalmente. Exaustos emocionalmente. Quer ver uma outra coisa? Pasme. Há cristãos cheios de atividades espirituais, mas internamente aflitos. Quando as pessoas começam a se envolver demais aqui, eu sou o pastor que faz o processo meio que na contramão. Eu digo, faça menos e se preocupe mais com a sua casa, com a sua vida pessoal com Deus. Eu sei que trabalhar na igreja é importante, eu vivo chamando vocês para trabalhar, mas quando eu vejo uma pessoa se envolvendo demais, o exagero, eu já vou lá e falo, olha, você está tentando talvez usar esse momento para poder encobrir uma sensação. E não é assim que funciona. E a Bíblia nunca negou a existência de lutas internas. Quer ver quem enfrentou isso? Davi enfrentou, Elias enfrentou lutas internas, Jeremias, o profeta Jeremias também, Pedro, o apóstolo Pedro, enfrentou lutas internas, até os homens mais fortes na fé da existência moderna enfrentaram também lutas internas. Então a pergunta hoje não é, você tem uma luta interna? Não é essa a pergunta. A pergunta que nós vamos responder é, como você está lidando com suas lutas internas? Porque você vai ter que lidar com elas de alguma maneira. E, basicamente, a gente vai falar sobre como Deus, através do Espírito Santo, Ele consegue trabalhar isso em nós muito bem. Eu não sei por que as pessoas, quando a gente fala assim, você tem que buscar mais a Deus, parece que dá uma sensação de que Deus vai atrapalhar a vida dessa pessoa se ela buscar mais a Deus. Mas é justamente o contrário. Deixa eu ler um salmo para vocês, um dos poucos salmos que não foram escritos por Davi,
Na Bíblia, a maior parte do livro de Salmos foi escrito por Davi, mas há salmos lá de Moisés também, há salmos de autores desconhecidos e há salmos dos filhos de Corá ou de Coré. Esse é um dos salmos dos filhos de Corá, onde o salmista diz assim, olha o que ele diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Quando a pessoa ia no templo, era como se ela se apresentasse diante de Deus. Então, o salmista está dizendo que ele já não ia muito mais ao templo. E ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Nós somos confrontados muitas vezes porque justamente queremos viver uma vida espiritual que nos estabilize e parece que não conseguimos internamente viver isso. O texto continua dizendo, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra de um tempo que ele vivia adorando a Deus, mas hoje ele não faz mais isso, ele só chora. Só chora. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele começa a questionar. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu olho para esse salmo e ele continua, o salmo continua e ele continua falando as mesmas coisas com outras palavras. O quanto ele estava longe de Deus, o quanto a alma dele estava triste, destruída e o quanto ele se sentia mal com ele mesmo. Hoje nós vamos começar a lidar com esse processo e eu espero que você abra sua mente e o seu coração para isso. Todos nós cometemos erros, todos nós temos falhas, o problema não é esse. O problema é permanecermos nessas falhas. Se continuarmos seguindo na mesma trilha que sempre nos levou ao destino ruim, não vamos chegar a outro lugar a não ser no destino ruim. Precisamos mudar isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos aqui, pela Tua bondade para com cada um de nós. O Senhor nos conhece, sabe das nossas lutas interiores, sabe do que já passamos, as coisas que muitas vezes, ó Pai, nos levaram a desgastes enormes na nossa existência humana. Emocionalmente, Senhor, muitos de nós aqui estamos exaustos. Já nos sentimos, ó Pai, tão mal por termos investido tanto em coisas que não deram em nada. Por isso, fala hoje aos nossos corações e nos ajuda a vivermos a vida que o Senhor tem preparado para nós, uma vida espiritual sadia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Vocês viram que eu estou muito sério hoje, o tema é sério, mas deixa eu colocar um primeiro ponto para vocês aqui. A dor que não é tratada, ela começa a dominar os seus pensamentos e a sua vida. Ponto. Tudo aquilo que não é tratado vai voltar. Às vezes eu tento explicar isso para as pessoas, primeiro porque é bíblico, eu vou mostrar isso para vocês. Segundo, porque é um comportamento humano muito comum. Se você não trata um comportamento, ele vai voltar. Se você não trata uma postura, um jeito, vai voltar. E adivinha onde o inimigo vai estar? Ele vai estar lá esperando a oportunidade de ver você novamente cometer o mesmo erro, fazer a mesma escolha errada de novo, e seguir com o mesmo comportamento de novo, e usar as mesmas palavras de novo. Então, muitas pessoas ignoram essa necessidade de estabilizar a sua vida interior, tratar a sua dor. E tem gente que acha que expor a sua dor é falta de fé, ou talvez Deus não vai ouvir a sua oração, mas é muito pelo contrário.
Gente, entenda, emoções ignoradas não desaparecem, elas apenas mudam de lugar. Você já ouviu gente falar que toda vez está cometendo o mesmo erro? Não, por favor, colabora comigo. Quem já ouviu isso aí, levanta a mão. Você tem um amigo, uma amiga que fala assim, de novo o mesmo erro. Porque a gente vai ignorando algumas emoções, alguns sentimentos e adivinha, só muda de lugar. Tem uma brincadeira que o pessoal fala, né, que diz que só muda o CPF. Às vezes a gente precisa entender que tem coisas em nós que precisam mudar, porque o que não é tratado vai virar muita coisa, vai virar repetição, vai virar a mesma coisa de novo, vai virar ansiedade, irritação, frieza emocional, compulsão, esgotamento, isolamento, vai virar tanta coisa. Muda de lugar, mas dá o mesmo resultado. E nós começamos a perceber que quanto mais nós estamos fragilizados na minha alma, na sua alma, na alma de qualquer pessoa, o inimigo se aproveita. E ele vai lá e ele sussurra. Você merece. Tenta. Faz de novo. Vai ser bom. Não é justo com você. Gente, os argumentos do inimigo são muito fortes. Muito fortes. Gente, é por isso que existe um perigo enorme em viver apenas no automático, enquanto a alma está adoecendo silenciosamente. Você está acordando todo dia, indo para o trabalho todo dia, fazendo as mesmas coisas todo dia, cumprindo as mesmas tarefas todo dia, e você está nesse ritmo e você está se esquecendo da sua vida espiritual. Você está se esquecendo da sua alma. Cadê o time? Você precisa encontrar o caminho para você, o caminho para a sua alma, o caminho para a sua conexão com Deus. Eu já falei para vocês que eu criei a minha própria metodologia, eu tenho horários que eu paro para ler Bíblia e orar, vários horários durante o dia. É com isso que eu consigo manter a minha alma saudável. Gente, não custa nada e é extremamente importante. Pega teu celular e põe assim, levantei 6 horas. Primeira coisa que eu faço, antes de levantar da minha cama, dou graças a Deus por esse dia e peço que Ele me abençoe. Não, imagina você, sentou na cama, antes de ficar em pé, Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje e peço que o Senhor me abençoe. Amém. Doeu? Não. Aí você vai para o trabalho, se você quiser ouvir um louvor, amém. Se não, talvez você vai pensando nas coisas que você tem que fazer, mas chegando lá, peça a Deus que abençoe. Eu não entro na minha sala sem dizer, Senhor, este lugar, a minha sala, é um lugar de bênção. Eu levei 3 segundos para falar isso. Mas eu sei que, segundo a Bíblia, o que é ligado na terra é ligado aonde, igreja? Vocês sabem. É por isso que a gente fala. Quando você fala, você aciona, você liga, você determina. Agora imagina você chegando lá e falando, o dia hoje vai ser horrível. Nossa, eu sabia que isso aqui ia ser péssimo. O que você está construindo? Que tipo de abertura você está dando? Então, é por isso que o salmista, no salmo que nós acabamos de ler, ele fala, olha, eu cheguei num ponto da minha vida, olha onde ele chegou. Ele está dizendo, eu cheguei num ponto da minha vida que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, porque todo mundo me via na casa de Deus, ficam me perguntando, e o seu Deus onde está? Isso não é culpa de Deus, é porque nós vamos nos esquecendo de Deus. Quando eu estudava na minha adolescência, existia uma coisa chamada 1º grau e 2º grau. Quem lembra do 1º grau e do 2º grau? Você terminava o 2º grau, aí você poderia prestar o vestibular e por aí vai. Nessa fase da minha vida, o que mais me sustentou foi Deus e a minha fé. A minha fé me deu força, me deu ânimo, me deu disposição. Entro numa faculdade, minha fé me deu ânimo, força, disposição, determinação. E assim você vai construindo, mas primeiro a alma, a vida espiritual tem que estar saudável.
Você não pode chegar num ponto da sua vida que você vai falar, talvez não literalmente, mas as minhas lágrimas ou a minha tristeza, as minhas decepções, as minhas frustrações têm sido o meu alimento dia e noite. Onde eu fico pensando em todos os erros que eu cometi, todos os enganos que eu vivi. E olha, gente, isso aqui é sério. A alma ferida altera a maneira de pensar, a maneira de amar, a maneira de reagir e a maneira de enxergar Deus. Ponto. Eu vou bater muito nessa tecla. Uma pessoa com a alma ferida, machucada, cansada, ela é uma presa fácil para o inimigo, porque essa dor, essas feridas, esse acúmulo, esse estresse que a vida vai jogando em cima da gente, altera a nossa maneira de enxergar a vida, de ver tudo, inclusive Deus. Inclusive Deus. Então, bora lá. Isso acontece por um motivo simples e ao mesmo tempo difícil que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Existem feridas internas que nem a própria pessoa consegue explicar ou entender. É por isso que a gente ora e pede para Deus mostrar o que está acontecendo. É por isso que nas nossas orações a gente fala, Deus, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Por que que toda vez é a mesma coisa, acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo? Por que que eu sinto as mesmas coisas, eu não consigo entender? E o fato de pensarmos assim é porque existem coisas dentro de nós que a gente não consegue explicar. Não. Tem gente que diz, eu não entendo porque eu sou assim, não consegue explicar. Eu não sei porque eu sinto algumas sensações, como por exemplo medo. Eu não sei porque me sinto rejeitado, eu não sei porque me sinto uma pessoa que não é suficiente para ninguém. Você vai olhando para você, você até descreve o sintoma, mas você não sabe explicar o que está causando isso. É por isso que a gente precisa de Deus, porque é nesse momento que o inimigo se aproveita da nossa fragilidade. Agora lá vai um textão, se prepara. Isso acontece porque muitas dores vêm de experiências profundas como abandono, críticas constantes, humilhações, rejeição, comparações, traumas familiares e até mesmo experiências religiosas destrutivas. Tudo isso aqui arrebenta com a gente. Porque nós precisamos entender onde, com quem, como nós vamos poder tratar isso e lidar com todo esse processo. É por isso que esta série aqui, ela vai tratar muito dessa questão emocional, mas principalmente da nossa vida espiritual. Temos que parar de sermos presas fáceis, de nos encantarmos com o erro, de acharmos bonito uma fantasia, de investirmos nossa vida em coisas que não vão nos levar a lugar algum. A gente tem que parar com isso, igreja. Aí você vê que isso não é uma coisa de hoje. Quando você olha para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você percebe que ele mesmo viveu isso. Chegou um momento da vida dele que ele olhou para ele mesmo e escreveu isso aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Você já se fez essa pergunta? Você fez uma coisa e falou assim, eu nem sei por que eu fiz isso. E ele dá uma resposta, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Você não queria fazer, mas fez. Você sabia que era errado, mas fez. Você percebeu que não ia dar certo, mas continuou. Você insistiu com a falha. Você insistiu com um processo muito difícil e isso teve uma ajuda inesperada. O inimigo ali te empurrando. Vai, 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 vai. E você foi. E você foi. Gente, existem marcas emocionais escondidas no interior humano que influenciam pensamentos e comportamentos sem que a pessoa perceba. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. É por isso que Jesus é nossa luz. É a pessoa que nos guia no processo da vida. É Jesus que nos inspira, porque senão
a gente vai continuar repetindo esses processos o tempo todo e pagando um preço alto por isso. E pagando um preço alto por isso. Por isso que tem muita gente sofrendo no casamento, no ministério. Agora, se você abrir a internet, você vai encontrar líderes e pastores falando sobre uma coisa que eu falava aqui há 20 anos. Os pastores estão adoecidos, estão depressivos. Hoje todo mundo fala isso, mas antes ninguém queria admitir. Mas estão assim, com baixa autoestima, com dificuldade de se relacionar consigo mesmo, com as pessoas. E, gente, Jesus nunca teve dificuldade em consertar pessoas quebradas. A dificuldade não é de Jesus, é nossa. É nós que não sabemos nos aproximar. A gente finge estar bem, finge que é forte, que vai dar tudo certo. Nós começamos a falar palavras de autoajuda para ver se isso funciona, mas no fim, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, a gente fica calado e o silêncio emocional pode se transformar em uma prisão interior. Aí olha lá você. Você sabe onde está o erro. E ele veio de novo. E de novo. Você sabe onde está a falha. E mesmo assim falhou de novo. E de novo. É porque isso se transforma em uma prisão interior. Imagina você querendo ter uma vida espiritual saudável, para ter também uma vida relacional e emocional saudável, e imagina sua alma presa atrás das grades, tentando sair para viver isso, mas não consegue, porque essas grades foram construídas por todos os momentos ruins que você viveu na sua história. Vou te explicar melhor. Há pessoas que nunca aprenderam a falar sobre sentimentos. Só que o silêncio emocional prolongado se transforma o quê? Em prisão interior. Todos nós temos a nossa maneira de lidar com a nossa vida relacional. No entanto, é importante que a gente entenda que se nos tornarmos prisioneiros de nós mesmos, não conseguiremos melhorar em nada. Aí só Jesus para resolver isso. Porque a única pessoa que pode atrapalhar a sua história é você. É você que dá ou espaço para o inimigo ou espaço para Jesus. A decisão é sua. Ou você escolhe o caminho certo ou escolhe o caminho errado. A escolha está nas suas mãos. Ou você faz aquilo que você entende que é coerente ou você vai para a desestabilização total. É você que escolhe. É você que escolhe. Não tem nada a ver com o outro. Só que vai chegar uma hora que você vai estar tão cansado, tão cansada desse processo, porque aí o inimigo se aproveita e vai lá e termina de arrebentar com o seu emocional. E nós vamos falar sobre isso e como é que a gente restaura a nossa alma durante esta série. No Salmo 32, o salmista ele fala uma coisa muito importante. Aqui, este salmo foi escrito pelo rei Davi. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não falei sobre o que tinha de errado em mim, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto eu não abri o coração e não falei, e eu vou dizer, talvez a pessoa que Deus vai usar é a pessoa mais inesperada do mundo para falar com você, talvez é uma pessoa próxima, um amigo, uma amiga, alguém da família, seu esposo, sua esposa, eu não sei. Eu sei que se você der abertura, Deus vai usar alguém para te ouvir. E essa pessoa vai te ouvir e vai te ajudar. E vai te ajudar. E essa ajuda é importante. Por quê? Enfrentar a verdade interior é doloroso, mas libertador. Muito. Fugir de si mesmo apenas faz o quê? Prolonga o sofrimento. Quando eu comecei a construir minha família, eu fui descobrindo as minhas falhas. E foi horrível para mim descobrir que se eu não me ajustasse, se eu não permitisse que Deus me tratasse, eu não seria um bom marido e eu seria um péssimo pai.
Eu precisei passar por muitos ajustes. Mas Deus, Ele sabe fazer isso muito bem. Ele sabe fazer isso muito bem. Se você permitir, a sua vida será completamente ajustada. E quando Deus ajusta a nossa vida, a vida das pessoas à nossa volta começam a se ajustar também. É incrível. É como se você irradiasse esse processo. Porque quem não fala, quem não abre, quem não se trata, quem não cura a própria alma, está abrindo um espaço enorme para problemas emocionais e espirituais. Não negligencie sua vida espiritual. Agora, eu aprendi uma coisa. Deixa eu passar para vocês. Deus não nos abandona em nossas crises internas. Gente, eu já falei para vocês que eu sou muito facinho com Deus. Deus não precisa ficar brigando comigo. Se Ele falar comigo, eu já derreto logo. Eu sempre tive facilidade para me arrepender, para pedir perdão. Não tenho dificuldade com isso. Não tenho. Detesto falta de respeito. Procuro levar uma vida extremamente de acordo com aquilo que Deus tem me ensinado. Mas na hora que eu tiver uma crise, eu tenho uma certeza. Deus não vai me abandonar. Não vai. A não ser que eu abandone Deus. Que é a coisa que as pessoas fazem. As pessoas erram. Ao invés delas se arrependerem e se voltarem para Deus, elas saem de perto de Deus. Elas mesmas vão para longe de Deus. Eu errei, então agora Deus não me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer, nem Deus, deixa eu sair daqui. Não. Deixa Deus tratar você. Deus não nos abandona em nossas crises internas. Fala que você sofreu, que doeu, que você continua cometendo os mesmos erros. Fala para Deus. Fala para Deus que você está cansado, cansada desse processo, que não aguenta mais isso. E Deus vai orientar você. Porque eu aprendi que muita gente acha que Deus só aceita pessoas fortes. Não. Deixa eu falar para vocês aqui, os grandes homens da Bíblia. Elias pediu a morte. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Isso é fraqueza. Jó questionou profundamente a sua dor diante de Deus. Davi chorava o tempo todo. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então Deus não gosta só de gente forte. Eu acho que Deus tem uma queda por gente que tem suas fraquezas, mas quer vencer. Tem suas dificuldades, mas quer superar. É gente que não quer ficar girando em ciclos iguais, ou no mesmo círculo. Sai de um problema, arruma o outro problema, começa outro problema, e o problema vem de novo numa determinada área na sua vida. É por isso que a gente vê desacertos consecutivos na vida de muitas pessoas. Vocês não têm ideia de quantas pessoas viraram para mim desiludidas e falaram assim: pastor, eu nunca mais vou gostar de ninguém. Não levou um mês. O apóstolo Paulo está dizendo que às vezes a gente tem que aprender que repetir processos não é bom. Se deu errado aqui, tem que tratar o que aconteceu aqui antes de dar o próximo passo. E isso, gente, quanto mais a gente entende, mais fácil fica. E saiba, Deus não se afasta da dor humana, Ele se aproxima dela. Não é para você correr de Deus, é para você chegar para perto de Deus. E trazer todas as suas dificuldades para Deus. Porque se você fica lá longe de Deus, você é uma presa fácil para todo o mal que existe nesse mundo. Uma hora, a cuca te pega daqui, te pega de lá. Só quem foi criança nos anos 80 entendeu a referência, né? Quem lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da cuca? É a musiquinha da cuca, né? A cuca era o mal, cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá.
É isso que o inimigo faz. Cuidado, se ele não te pegar daqui, ele te pega de lá. De novo, na mesma coisa. Então, nós vamos para uma parte que vai nos preparar para a próxima quarta-feira. Primeiro passo para a cura é parar de negar o problema. No mínimo, eu já estou cansada desse processo. Chega, eu não quero mais investir em coisas que não vão me levar a lugar algum. Então, é a hora de você tomar uma decisão sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você quer ser, o que você quer alcançar. O que você quer alcançar. Por quê, gente? Agora, o que eu escrevi aqui, talvez você não goste, mas precisa ouvir, independente da sua idade, tá? Enquanto a pessoa viver de aparência, fazendo de conta, a transformação não começa. Não começa. É por isso que com Deus a gente tem que dizer, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, existe algo dentro de mim que me atrapalha, os meus olhos, Senhor, os meus olhos se encantam com o erro, eu sou atraído por coisas que não me fazem bem, a gente tem que abrir o coração para Deus e falar. A gente precisa começar a questionar a gente. Se questione. Foi isso que o salmista fez no salmo que nós lemos. Ele olha para ele e diz, por que você está batido, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? É como se ele dissesse, por que eu faço isso o tempo todo? Por que eu estou sentindo isso o tempo todo? Espere em Deus. É como se ele pusesse freio nele. Calma, espere em Deus. Calma, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu gosto desse posicionamento do salmista. A verdade dói antes de ser curada. A gente precisa ter essa capacidade de abrir o coração para Deus e dizer o que está errado em nós, porque a primeira grande batalha espiritual talvez não seja contra pessoas ou demônios, mas contra aquilo que está destruindo silenciosamente a sua alma. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, obrigado por nos trazer aqui nesta noite, pelas palavras que o Senhor lançou em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, construir uma vida espiritual saudável antes de qualquer outra coisa na nossa existência. Para que todas as demais coisas, elas possam também ser saudáveis, equilibradas, coerentes, estáveis na nossa existência. Ajuda-nos a ter discernimento para entender sobre quem se aproxima de nós, quem está perto de nós e o que nos aguarda, Senhor. Precisamos saber discernir essas coisas, para não cairmos em tantas armadilhas e em tantos enganos. Obrigado pela palavra de hoje, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém.